Olá, como você está? Se você não estivesse bem, você ia falar pra mim ou para as pessoas perto de você que você não estaria bem? É muito engraçado o quanto às vezes a gente fala com Deus e às vezes a gente não consegue falar pra Ele tudo aquilo que a gente está sentindo, tudo aquilo que a gente está passando. E é muito curioso quando a gente olha pro livro de Salmos e ele fala pra gente, ele consegue literalmente abordar as questões mais intrínsecas do nosso coração. Por que isso? Porque lá ele consegue abrir o coração para Deus de uma forma que às vezes nós não temos coragem de fazer. E aqui ele vai nos mostrando a maneira como a gente pode sim ser sincero com Deus e perguntar e questionar sobre coisas para ele. Quando a gente olha para a nossa sociedade hoje, a gente começa a ver que é uma sociedade que em muitos sentidos a gente vai ver injustiça em vários locais diferentes. E uma dessas perguntas o salmista fez pra gente. E ele lá no Salmo 10 faz uma pergunta que eu quero que você pense se você já fez essa pergunta para Deus. E ele fala assim: Senhor, por que você está tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? E aí ele começa a descrever o tipo de sociedade que ele estava vendo. E eu quero que você pare para pensar se a nossa sociedade não é parecida com essa daqui. E ele fala assim: em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre, e tão acima de sua compreensão estão as tuas leis que ele faz pouco caso de todos os seus adversários, pensando consigo mesmo, nada me abalará. Desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Esse é o pensamento que ele coloca aqui, é um pensamento que a gente pode olhar para a nossa sociedade e colocar na mente de várias atitudes e ações que a gente vê ao nosso redor. Só que no meio de tudo isso e dessa segurança que o ímpio às vezes sente, ou aqueles que estão oprimindo outras pessoas sente, o salmista também começa a entender uma certeza que ele traz, seguro, quando ele está questionando a Deus do porquê que às vezes Deus parece tão longe. E ele fala assim: levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, e não te esqueças do necessitado. Porque o ímpio insulta a Deus dizendo no seu íntimo, de nada me pedirás conta. Só que aí entra o problema de todos aqueles que praticam ou que não pensam no sofrimento que estão infligindo às pessoas ao redor. Porque em algum momento isso chegará à conta de Deus. E nesse momento, o salmista fala algo pra gente. E ele diz assim: mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observas para tomá-los em tuas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão. Essa é a declaração que o salmista faz com relação a toda a injustiça, a todos os sentimentos que ele está vendo. Ele entende que existe um Deus que está vendo de cima e que vai tomar conta e que vai trazer sobre juízo todas as obras e tudo aquilo que está vendo ao redor. E é nesse momento que ele salta aos olhos, no meio de todos esses sentimentos de que Deus está distante, e ele fala: o Senhor é o Rei para todo sempre. Da sua terra desaparecem os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica do necessitado, e tu os reanimas e atende o seu clamor. É com essa certeza que o salmista descansa, sabendo que Deus ouve as súplicas de cada um daqueles que necessitam, e ao mesmo tempo anima-as e atende ao clamor daqueles que estão gritando. Senhor é o Rei para todo sempre. E essa é uma certeza que a gente precisa ter hoje. O Senhor é o nosso Rei. E como nosso Rei, Ele faz com que a gente consiga descansar nele. E sendo súditos dele, nós também faremos o que Ele faz. Olhar para as situações ao nosso redor, entendendo-as e ajudando, na medida do possível, com as nossas forças, as pessoas que estão perto de nós. Por isso, confie e descanse nesse Deus que é Rei para todo sempre.